No vídeo de hoje eu vou responder dúvidas enviadas por vocês sobre DBS para pessoas com doença de Parkinson. Para quem não conhece, DBS é a sigla em inglês para uma cirurgia chamada Deep Brain Stimulation, que no Brasil é chamada de estimulação cerebral profunda e em alguns lugares é chamada também de marca-passo cerebral. Essa é uma cirurgia que pode ser feita para o tratamento de algumas pessoas com doença de Parkinson e o objetivo hoje é tirar as dúvidas que vocês enviaram sobre esse assunto. Vamos lá? Primeira pergunta: quando é indicada a cirurgia de DBS e para quem? Pergunta super importante. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre esse assunto de uma forma mais extensa, eu posso deixar o link aqui no final do vídeo para vocês, mas eu vou dar uma resumida. Para ser candidato à cirurgia de DBS, a pessoa precisa ter 5 pré-requisitos e pelo menos uma das 3 indicações. Os 5 pré-requisitos são diagnóstico de doença de Parkinson, outros parkinsonismos não vale, pelo menos 4 anos de doença, boa resposta às medicações dopaminérgicas, principalmente a levodopa, condições cognitivas e psiquiátricas boas, então não pode ter demência, não pode ter um quadro psiquiátrico descompensado e condições sociais de acompanhamento depois da cirurgia. Essas 5 condições têm que estar presentes. E além disso, só isso não basta, a pessoa tem que ter pelo menos uma das 3 indicações, que são intolerância medicamentosa, que é a mais rara de todas, tremor refratário ao tratamento medicamentoso, que é aquela pessoa que treme muito mesmo com doses altas de remédio, ou flutuações motoras, e nesse terceiro aqui entra o encurtamento do efeito das medicações para a doença de Parkinson, como por exemplo a levodopa, que vai durando cada vez menos tempo, e também as discinesias de pico de dose, que são aqueles movimentos involuntários que parecem uma dança. E uma coisa muito importante: todo paciente com doença de Parkinson que se pergunta, será que essa cirurgia é para mim, será que não é, precisa passar numa avaliação com um neurologista especialista em distúrbios de movimento. É o neurologista especialista em distúrbios de movimento que indica essa cirurgia e vai indicar para aquele paciente qual o melhor neurocirurgião que ele deve ir. Eu vejo muitos pacientes que leem, que veem vídeos sobre a cirurgia na internet e marcam direto no neurocirurgião. E muitas vezes o neurocirurgião não faz essa avaliação corretamente. E aí acaba que um paciente que tem doença de Parkinson, mas não tem indicação de cirurgia, é submetido à cirurgia e não se beneficia dessa cirurgia. Então, um paciente que passa por uma cirurgia na cabeça, que não é uma cirurgia desprovida de riscos, sem ter os benefícios depois. Então, lembrem-se, muito importante: antes da cirurgia de DBS, é mandatório uma avaliação com o neurologista e especialista em distúrbios do movimento. Próxima pergunta: qual é a idade máxima que o paciente pode ter para fazer a cirurgia de DBS? Outra pergunta fundamental. Prestem bastante atenção no que eu vou falar. Não existe idade máxima para fazer a cirurgia de DBS. Por muito tempo se leu que a cirurgia deveria ser feita até os 70 anos de idade, mas conforme a nossa experiência com essa cirurgia aumenta, lembrando que é uma cirurgia feita desde 1987, então já temos uma experiência grande com ela, a gente vê que pessoas mais idosas podem sim se beneficiar da cirurgia quando obrigatoriamente preenchem os 5 pré-requisitos que eu falei na parte anterior do vídeo e tem pelo menos uma das 3 indicações. O que acaba limitando muito a questão cirúrgica em pacientes mais idosos é primeiro a questão cognitiva. Pacientes mais idosos têm um risco maior de ter demência e também condições médicas gerais. Se um paciente tem uma condição cardíaca grave, uma condição pulmonar grave, a cirurgia se torna mais arriscada para ele. Então, nesses pacientes, assim como em todos os outros, é preciso fazer uma avaliação de risco cirúrgico. Se o paciente tem os 5 pré-requisitos, pelo menos uma das 3 indicações, e tem um risco cirúrgico baixo, eu não vejo por que esse paciente não possa, com todo cuidado, ser submetido à cirurgia de DBS, independente da idade que está na carteira de identidade. Mais uma pergunta. Olá, doutora. Gostaria de saber se o tratamento habitual continua sendo o mesmo após a cirurgia. Obrigado. Eu que agradeço pela pergunta. O tratamento depois da cirurgia, ele consiste em não só regular as medicações para a doença de Parkinson, como também regular o aparelho. O aparelho de DBS, ele sozinho, ele não faz nada. A gente precisa ligar esse aparelho e programar esse aparelho. Esse aparelho é um chip que tem várias programações possíveis. Eu consigo escolher de onde no chip sai a energia, qual é a corrente ou voltagem dessa energia que vai sair daquele chip,
qual é a largura do pulso elétrico, qual é a frequência de pulsos por minuto, e tudo isso vai determinar a resposta daquele paciente à cirurgia. Se o paciente for bem programado, bem indicado e a cirurgia for feita, bem feita, ou seja, o eletrodo está no lugar certo, esse paciente terá benefícios da estimulação. Se uma dessas 3 etapas der errado, ou se o paciente foi mal indicado, ou se o eletrodo estiver no lugar errado da cabeça, ou se a programação for errada, os pacientes não vão ter os benefícios esperados e podem até ter efeitos colaterais. Então, depois da cirurgia, temos que ter muito cuidado com a programação. Essa frequência de consultas de programação após a cirurgia vai ser maior quanto mais próximo da data da cirurgia. Então, por exemplo, se o paciente faz a cirurgia hoje, eu vou ver o paciente pela primeira vez daqui a 3, 4 semanas, que é quando eu vou ligar esse aparelho. E depois o paciente vai passar comigo em consultas mensais para a gente começar a programar esse aparelho da forma correta. A melhora depois da cirurgia não é imediata, não é apertar um botão e o paciente, pronto, já estou resolvido aqui. Não, é uma programação delicada, é uma arte, uma ciência que não é precisa e que precisa ser feita com cuidado. Paralelamente à programação do aparelho, a gente precisa ajustar as medicações. Quando a cirurgia para a doença de Parkinson é feita e o aparelho é colocado no núcleo subtalâmico do cérebro, a gente consegue diminuir cerca de 50% das medicações 1 ano depois da cirurgia. Mas isso não é feito assim, rapidamente, assim como a programação não é feita rapidamente. É feito paulatinamente, com cuidado, à medida que a gente vai subindo a energia da programação, as medicações vão descendo numa ordem que varia de paciente para paciente, numa velocidade que varia de paciente para paciente. Uma vez a gente chegando numa estabilidade dessa programação, numa estabilidade do ajuste medicamentoso, os pacientes vão espaçando as consultas para cada 2 meses, para cada 3 meses. No consultório eu gosto de ver os meus pacientes com DBS a cada 3 meses. E é importante lembrar, o DBS não previne a evolução da doença. Então, conforme a doença avança, o tratamento tem que avançar. Próxima pergunta. O quanto a causa da doença de Parkinson influencia no sucesso da cirurgia para a mitigação de sintomas? Essa é uma pergunta um pouco mais complexa. Lá no início do vídeo eu expliquei para vocês que a cirurgia está indicada para pacientes que têm diagnóstico de doença de Parkinson. Isso parece meio óbvio, mas nem sempre é. Às vezes o paciente tem outras causas de parkinsonismo, como por exemplo parkinsonismo vascular, parkinsonismo medicamentoso, ou outros parkinsonismos atípicos, como atrofia de múltiplos sistemas, paralisia supranuclear progressiva, demência por corpos de Levy, síndrome córtico-basal. Todas essas condições não respondem à cirurgia de DBS. Então o paciente vai ser submetido a uma cirurgia à toa, porque ele não vai ter os benefícios. Quem se beneficia é quem tem diagnóstico de doença de Parkinson. Dentro do diagnóstico de doença de Parkinson, a gente consegue fazer pouca diferenciação entre os tipos de doença, embora a gente saiba hoje em dia que deve haver tipos diferentes de doença de Parkinson nesse guarda-chuva de pessoas que a gente chama todo mundo de doença de Parkinson. Existem algumas causas genéticas da doença de Parkinson que a gente sabe que podem responder um pouquinho melhor ou um pouquinho pior. Mas isso não influencia na nossa decisão terapêutica, na nossa decisão de indicar o DBS, desde que haja os 5 pré-requisitos e pelo menos um das 3 indicações para a cirurgia. Então o importante é, tem diagnóstico de doença de Parkinson? Como é que a gente tem certeza disso? O maior nível de certeza que a gente tem é usando os critérios clínicos da Movement Disorder Society, que é como é feito o diagnóstico atualmente. Tem mais de 4 anos de doença? Tem boa resposta à medicação? Não tem condições cognitivas ou psiquiátricas que impeçam a cirurgia? Tem condições sociais de continuar o acompanhamento? Tem pelo menos uma das 3 indicações? Pronto, o paciente é candidato à cirurgia de DBS. De novo, lembrando que essa decisão, em princípio, primariamente deve ser feita pelo neurologista especialista em distúrbios do movimento. E aí, gostou do vídeo? Alguma dessas dúvidas era a sua dúvida? Se não for, você quiser tirar outras dúvidas, você pode mandar aqui pra mim, ou no comentário desse vídeo, ou por direct do Instagram, e no próximo vídeo eu respondo. Até a próxima!